História real da vovó. Traição chocante. Vovó flagra marido com amiga íntima. Na pequena cidade de São Vicente, Maria era a vovó que todo mundo queria ter por perto. Ela tinha um sorriso radiante, cabelo prateado sempre bem preso num coque e uma energia que fazia qualquer um se sentir vivo. Aos 75 anos, sua vida era um desfile de aventuras cotidianas, repletas de risos, bolo fresco saindo do forno e histórias para contar, especialmente ao lado de Carlos. Seu marido carismático, Carlos era o tipo de homem que iluminava o ambiente com sua presença, querido por todos, e juntos eles formavam um casal admirável. Mas tudo mudou naquele dia fatídico. Maria voltava de uma visita à sua família, o coração leve e uma cesta de frutas na mão, quando decidiu passar na casa de Clara, sua melhor amiga e confidente de anos. O dia estava ensolarado e havia uma brisa suave que quase cantava canções de felicidade. Contudo, ao abrir a porta da casa de Clara, Maria foi recebida não por risos e abraços. Ela não entendia. Sua mente girava como um furacão, tentando encaixar as peças daquela traição inegável. O choque reverberou pela cidade. Vizinho cochichando, olhares de pena. O clima que antes era leve, agora denso e insuportável. Aqueles que conheciam o casal não podiam acreditar. Como Carlos, sempre tão atencioso, poderia fazer isso? E Clara, tão próxima, tão leal, doía. Maria sentia a dor pulsando, como se cada batida do coração lembrasse o que perdeu. Mas além da traição, uma onda de segredos parecia estar prestes a ser revelada, trazendo com a dor uma curiosidade inquietante. O que realmente aconteceu entre Clara e Carlos no passado? Uma história que Maria nunca tinha imaginado poderia ser a chave para entender aquela traição. Memórias antigas começaram a se formar. Fragmentos do que parecia ter sido uma amizade pura, agora coberta por uma sombra de desconfiança. Maria se viu em um turbilhão de emoções. De um lado estava o amor, uma vida construída ao lado de Carlos, repleta de momentos lindos. Do outro, a lealdade a Clara, a amiga que sempre esteve ao seu lado. A raiva fervia dentro dela, mas havia também um sussurro de esperança. Será que a amizade e o amor poderiam sobreviver a essa tempestade? O que ela realmente precisava fazer? Enquanto os ecos das suas perguntas se espalhavam pelo ar, Maria respirou fundo, percebendo que a história estava longe de acabar. O que viria a seguir? O caminho estava em aberto e a escolha seria cruel. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, Maria sentia seu mundo desmoronar. O nó em seu peito era quase insuportável. A traição ardia como fogo e ela se perguntava o que havia feito de errado. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, um grito ecoou pela sala. Maria! O que você está fazendo aqui? A voz de Clara soou desesperada e cheia de culpa. Maria mal teve tempo de responder. Um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta dos fundos. Parecia um estrondo e quase que ao mesmo tempo a casa de Clara tremeu. Os vizinhos começaram a olhar, alguns se aproximando, intrigados com a confusão. Carlos, de rosto pálido e olhos arregalados, virou-se de Clara. Ele estava visivelmente chocado, mas havia algo mais. Algo que Maria não conseguia decifrar. Maria não compreendia o que estava acontecendo. O que você está fazendo aqui, Carlos? Você me traiu na casa da minha melhor amiga! Ela gritou, a voz tremendo entre a dor e a indignação.
Mas a resposta de Carlos foi interrompida por um grito que cortou o ar. Era a voz de uma mulher vindo do fundo da casa. Meu Deus! O que está acontecendo? Uma mulher desconhecida, com cabelos desgrenhados e roupas sujas, apareceu atrás de Carlos, como uma sombra. Ela olhou para Maria e Clara com um misto de desespero e alívio. Quem é essa? O murmurinho começou novamente, agora mais alto, tomando conta da vizinhança. Maria piscou várias vezes, tentando processar. Carlos estava pálido e os olhos de Clara estavam arregalados, como se já soubessem quem era aquela mulher. Essa é a Sara! Carlos finalmente disse em um tom baixo, quase como um sussurro. Eu não sabia que ela estava aqui. Eu só queria ajudar. Sua voz falhou, mas já era tarde demais. A verdade havia escapado como o ar de um balão. Depois do que fez, Maria sentiu sua cabeça girar. A mulher diante dela começou a chorar. Carlos me disse que estava separado, que tinha terminado. Eu não sabia que você existia. As revelações se espalhavam como um incêndio. A cidade estava agora em alvoroço. Gritos, risadas e sussurros surgiam como ondas violentas. E em meio a isso tudo, mais perguntas surgiam. Quem era realmente Sara? Qual era a verdade entre ela e Carlos? Maria ficou paralisada. O choque da traição agora se misturava a uma nova confusão. Sua mente abria espaço para novos segredos. O que mais ela não sabia sobre o homem com quem dividia sua vida? E Clara? O que ela realmente sabia sobre tudo isso? Enquanto a confusão tomava conta do ar, tudo parecia distante. O mundo se tornara um borrão de risos e olhares de pena. E Maria decidiu que precisava de respostas. O sol desapareceu completamente e a noite caía escura e pesada, como o peso em seu coração. Ela sentiu uma gustativa vontade de agir. Mas o que afinal? Se separava de tudo ou decidia se aprofundar ainda mais nessa maré traiçoeira de segredos? Maria, espere! Clara gritou, mas o mundo pareceu congelar. A tempestade ainda estava por vir, e as escolhas, agora mais críticas do que nunca, começavam a se formar na mente de Maria. O que o destino realmente reservava para ela? E o que seria de sua vida a partir de agora, com tudo que descobriu? Um mistério pairava no ar, e o próximo passo de Maria poderia moldar não apenas seu futuro, mas também o daquelas pessoas ao seu redor. Ela não tinha certeza, mas uma coisa era clara. A verdade estava apenas começando. Mas Maria mal podia ouvir. Sua mente estava longe. O que mais Carlos havia escondido? O que mais ela não sabia? Carlos começou a se mover, tentando se aproximar de Maria. Acredite, não é o que você pensa. Mas antes que pudesse prosseguir, um estrondo ecoou novamente, agora mais forte, como se um raio tivesse caído sobre a casa. As luzes começaram a piscar e um silêncio repentino tomou conta do ambiente. Todos na sala viraram-se para a porta. E então, do nada, a porta da frente se abriu violentamente, revelando um desconhecido com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ele tinha uma cicatriz profunda na bochecha e olhava diretamente para Carlos. Você? O que você fez? Maria sentiu um frio na espinha. Quem é você? Gritou, sua voz subindo em desespero. A atmosfera estava tão densa que parecia prender a respiração de todos. O homem avançou, ignorando os olhares confusos da multidão.
Você disse que nunca mais ia colocar os pés aqui, depois de tudo o que fizemos. Ele se voltou para Sara, que estava em choque. E você? Você está com ele de novo. Sabe que ele nunca mudou. Calma, calma. Carlos tentou intervir, mas sua voz não parecia convincente. O homem não se importava e continuou. Você teve coragem de trazer essa mulher para aqui, para casa da sua esposa? Quando essas palavras saíram da boca dele, foi como se uma bomba tivesse estourado. Maria olhou para Carlos, buscando respostas. Espere, o que você quer dizer com sua esposa? Você está casado com ela? A confusão misturada à raiva estava transbordando. O homem apontou para Carlos com um gesto feroz. Você não se lembra de mim? Somos da mesma cidade. Eu sou o irmão da Ana. A última palavra disparou na sala como um tiro. Maria se lembrou de Ana, amiga de Carlos que tinha desaparecido anos atrás, mas nunca souberam o que realmente havia acontecido. Os murmúrios aumentaram, sussurros de desaparecida, misterioso, começaram a circular entre os vizinhos. Todos estavam em pé, chocados, e naquele instante Maria percebeu que a traição que havia visto não era a única. Carlos, você sabia? Você sabia o que aconteceu com a Ana? A expressão de Carlos era agora pálida, como um fantasma. Ele balançou a cabeça, incapaz de responder. A culpa e a vergonha dançavam em seu rosto. Mas o que mais escondia? A tensão atingiu seu pico quando o homem gritou: Você destruiu a vida da Ana e agora está repetindo a mesma história com a Maria. As palavras pairaram no ar, como uma nuvem negra. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. A traição de Carlos não era apenas dela. Havia um passado sombrio que estava regado a mentiras e segredos. E assim, envolta em um turbilhão de dúvidas e raiva, Maria olhou diretamente para Carlos. Quem você realmente é? O que mais você esconde? O que aconteceu com a Ana? Enquanto as perguntas ecoavam, o silêncio voltou a ser ensurdecedor. A cidade estava prestes a descobrir segredos muito mais profundos e traiçoeiros. E Maria sabia que qualquer resposta que obtivesse poderia mudar tudo. Maria estava paralisada, absorvendo a revelação de que Carlos tinha outra mulher. O murmúrio da vizinhança preenchia o ar, misturado ao choro sincero de Sara, que parecia tão perdida quanto ela. Mas a pergunta que pulsava em sua mente era: quem era realmente essa mulher? A sensação parecia uma tempestade prestes a desabar. Maria, eu não sabia que você existia. Sara repetia, sua voz tremia ao tentar explicar. Mas Maria mal podia ouvir, sua mente estava longe. O que mais Carlos havia escondido? O que mais ela não sabia? Carlos começou a se mover, tentando se aproximar de Maria. Acredite, não é o que você pensa. Mas antes que pudesse prosseguir, um estrondo ecoou novamente. Agora mais forte, como se um raio tivesse caído sobre a casa. As luzes começaram a piscar e um silêncio repentino tomou conta do ambiente. Todos na sala viraram-se para a porta. E então, do nada, a porta da frente se abriu violentamente, revelando um desconhecido com uma expressão que misturava raiva e desespero. Ele tinha uma cicatriz profunda na bochecha e olhava diretamente para Carlos. Você! O que você fez? Maria sentiu um frio na espinha. Quem é você? Gritou, sua voz subindo em desespero. A atmosfera estava tão densa que parecia prender a respiração de todos.
O homem avançou, ignorando os olhares confusos da multidão. Você disse que nunca mais ia colocar os pés aqui, depois de tudo que fizemos. Ele se virou para Sarah, que estava em choque. E você? Você está com ele de novo? Sabe que ele nunca mudou? Calma, calma! Carlos tentou intervir, mas sua voz não parecia convincente. O homem não se importava e continuou. Você teve coragem de trazer essa mulher para aqui? Para a casa da sua esposa? Quando essas palavras saíram da boca dele, foi como se uma bomba tivesse estourado. Maria olhou para Carlos, buscando respostas. Espere, o que você quer dizer com sua esposa? Você está casado com ela? A confusão misturada à raiva estava transbordando. O homem apontou para Carlos com um gesto feroz. Você não se lembra de mim? Somos da mesma cidade. Eu sou o irmão da Ana. A última palavra disparou na sala como um tiro. Maria se lembrou de Ana, a amiga de Carlos que tinha desaparecido anos atrás, mas nunca souberam o que realmente havia acontecido. Os murmúrios aumentavam e, ao se entreolharem, era como se um mistério ancestral estivesse sendo revelado. O que aconteceu com a Ana? O que você fez? Gritou Maria, a dor transbordando em sua voz. Mas o homem, em vez de responder, virou-se para a multidão, sua expressão mudando de raiva para desespero. Ela não era apenas amiga, ela era minha namorada. Ela desapareceu, Carlos. Tudo isso começou por causa de você. Você a enganou. Todos nós éramos seus amigos e você a deixou morrer. O quê? As palavras cortaram o ar. Carlos ficou em silêncio. Sua expressão agora misturava medo e culpa. Ana, não, eu não a deixei. Ele gaguejou, sem saber como se defender. Você sabe o que aconteceu com ela? Você precisa falar, insistiu o homem, sua voz subindo de tom. Um olhar de pânico cruzou o rosto de Carlos. Eu não sei! Eu nunca soube! Acredite em mim! Mas o silêncio agora era cortante. As pessoas ao redor começaram a se mover, cochichando, aturdidas. O peso da revelação pairava no ar. Como você não sabe? Você estava com ela quando desapareceu! O homem gritou. As lágrimas agora escorriam pelo seu rosto. Maria não conseguia mais respirar. Todos os segredos que estavam escondidos agora pareciam expor algo muito mais profundo do que sua traição. Essa revelação mexeu com a essência de tudo ao redor. Cada risada compartilhada, cada momento feliz parecia uma farsa agora. E uma nova pergunta começou a se formar na mente de Maria. Carlos era realmente quem ela pensava que era? Havia algo mais obscuro, algo que ele havia escondido por todos esses anos. Se a Ana não está morta, onde ela está, Carlos? O que você escondeu de mim? Maria sentiu as forças de sua vida escorregarem entre suas mãos como areia. E naquele momento, o chão sob seus pés parecia desabar. O que mais ele tinha a esconder? Enquanto o homem gritava palavras de dor e acusação, uma nova sombra se aproximava da porta. Uma figura familiar. Era Clara, pálida e com olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Ela parecia perturbada, um espelho da confusão que trouxe perto de Maria. Carlos olhou para ela, a mente agitada e cheia de perguntas. Clara, você também sabia? O que aconteceu com a Ana? Mas antes que alguém pudesse responder,
Um grito cortou o ar. O olhar de todos se voltou para a entrada e ali, para o desespero de Maria, estava uma mulher conhecida com cabelos longos e olhos cheios de lágrimas. Carlos! Era Ana! Maria estava à beira de um colapso. O choque por ver Ana, a mulher que pensou estar desaparecida, a paralisou. O olhar confuso de Carlos se misturava à tristeza de Sara, enquanto a multidão ao redor parecia prender a respiração, onde cada silêncio amplificava a tensão do momento. Carlos, como você pode estar no meio de tudo isso? A voz de Maria tremia, súbita e afiada como vidro. Ana estava ali. Tudo o que acreditava sobre Carlos estava prestes a desmoronar. O coração de Maria batia acelerado. A dor pulsava. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Carlos finalmente conseguiu murmurar, mas as palavras não soaram verdadeiras. Ele parecia tão pequeno, perdido diante da revelação. Isso não é possível! Você nunca disse que Ana estava viva. O que mais você escondeu? O desespero de Maria elevava as palavras, fazendo-as ecoar dentro da sala. O homem que se apresentou como o irmão da Ana estava tão pálido quanto ela. Um misto de raiva e dor dominava seu rosto. Ele se aproximou de Ana como se fosse a única coisa que ainda tivesse sentido em um mundo que desabava. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz cortante cortando o ar. Ana parecia desorientada, mas não teve tempo de responder. Os olhares das pessoas intensificavam-se e as murmurações aumentavam, todos querendo entender a ligação entre eles. Eu não entendi. Eu não sabia que você estava viva, balbuciou Carlos, cada palavra pesada como chumbo. O silêncio atravessava a sala, enquanto os olhares de todos ainda se fixavam na figura de Ana. Mas então, em uma fração de segundo, o ambiente ficou tenso de uma forma totalmente nova, quase palpável. A porta da frente parecia estar se fechando. Mas não havia ninguém lá. Pulsos de nervosismo surgiram. E foi então que, de repente, um grito ecoou da cozinha. Socorro! Alguém ajude! Era Clara. Todos viraram a cabeça. O caos se instaurou. Ana tremia. O irmão dela a segurava, enquanto Carlos ficava paralisado. Maria sentiu um frio na espinha quando viu Clara correndo pela sala, rosto pálido e olhos arregalados. Clara, o que aconteceu? Maria perguntou, a voz embargada, mas Clara não respondia. Em vez disso, ela caiu de joelhos, a mão no peito, como se tudo estivesse sufocando-a. Eu vi aquela mulher. Ela está aqui. Clara quase gritou. Mas o que ela queria dizer? Silêncio cresceu mais uma vez, mas agora estava repleto de uma nova tensão. Que mulher? A pergunta saiu da boca de Carlos, sua voz trêmula. Ele estava agora em estado de choque. Clara, engasgada com a urgência, finalmente respirou fundo. Ela estava lá, na cozinha, olhando para mim. Uma mulher com cabelos longos e um vestido detonado. E ela se parecia com você, Maria. No mesmo instante, uma sombra se projetou do corredor e uma figura surgiu, parecendo vagar entre a luz e as sombras. Era uma mulher com um semblante tão pálido e triste que Maria não conseguia desviar o olhar. É você? Maria tentou falar, mas a voz saiu tão baixa que mal conseguiu ouvir a si mesma. A mulher sorriu, mas havia algo perturbador em seu olhar. Era a expressão de alguém que sabia demais. Eu sou a razão de tudo isso, a mulher disse, e seu sotaque a tornava estranha, quase espectral. Eu sou parte do passado de Carlos e também da verdade que você não conhece.
O sangue de Maria gelou. O que queria dizer com isso? Quem era ela? Uma nova reviravolta se formava. O peso da situação aumentava, como se o chão estivesse prestes a se abrir sob os pés dela. O que mais poderia acontecer? Carlos estava agora ao lado dela, a mente perdida. Você não pode estar falando sério! Ele mal podia acreditar. Todos pareciam olhar para ele com questionamentos mudos. Eu sou a verdade que você escondeu, Carlos. A mulher continuou, seu olhar cravado no homem. E a verdade te encontrará. Enquanto essas palavras pairavam no ar, a tensão aumentava. O passado se aproximava, fazendo Maria questionar tudo, como um livro que se desfolha rapidamente, revelando segredos que poderiam mudar tudo. O que aquela mulher sabia? E, mais importante, como isso afetaria as vidas de todos ali presentes? E então, o que parecia ser um confronto de emoções profundas ficou ainda mais intenso. Maria se viu jogada para o centro de um mistério muito maior. E enquanto o mundo girava ao seu redor, uma sensação de um novo amanhecer surgiu. Ou seria uma nova escuridão? Maria estava paralisada, absorvendo a revelação de que Carlos tinha outra mulher. O silêncio na sala estava cortante e todos os olhares se voltaram para a figura imponente de Ana. Maria sentia seu coração acelerar. A conversa que tinha na sala agora parecia ser apenas uma tela em branco. E a cena era um caos. Mas, de repente, um estalo ensurdecedor ecoou pela casa. Um corpo caiu no chão. O barulho chocante trazendo todos de volta à realidade. Clara estava desacordada, a expressão de choque congelada no rosto. O grito de socorro tinha sido substituído por um silêncio aterrador. O olhar de Maria se deslocou rapidamente para o irmão de Ana. Ele estava parado, os olhos arregalados, enquanto a multidão ao redor hesitava, não sabendo o que fazer. Clara, não! O que aconteceu? Gritou Maria, correndo para o lado da amiga. O pânico crescente deixou seu coração em frangalhos. A base da situação agora parecia tão instável que poderia desmoronar a qualquer momento. Enquanto se agachava ao lado de Clara, notou um pequeno frasco vazio caído ao lado dela. Algo estava muito errado. O que você fez, Carlos? A voz de Maria tremia. Olhou para ele, seus olhos cheios de mágoa. Mas Carlos estava em choque. Ele não conseguia processar. O irmão de Ana, embora visivelmente abalado, avançou em direção a Carlos. Você sabe o que fez. Sua culpa a levou a esse ponto. Isso é um desespero, gritou, a raiva em seu olhar, agora em direção ao marido de Maria. As palavras borbulhavam na sala, criando uma onda de reação. Não foi minha culpa, Carlos balbuciou, mas suas palavras soaram como uma defesa vazia. O ambiente esquentava, as emoções ferviam, e cada um ali tinha seu próprio trauma, seu próprio segredo. Maria olhou para Ana. Você sabe o que está acontecendo? O que você fez? A pergunta saiu de seus lábios quase sem querer. Ana hesitou, sua expressão se contorcendo em um misto de culpa e raiva. Eu não fiz nada. Eu fui apenas uma presa nessa história suja. Não tenho culpa do que Carlos fez comigo e com você, respondeu com veemência, gesticulando como se quisesse afastar algo invisível. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, uma nova figura surgiu na entrada.
Uma mulher alta, vestida em traje formal e com um olhar penetrante. Eu sou a detetive Marques. Recebemos uma denúncia anônima sobre o que tinha ocorrido aqui. As palavras dela ecoaram como um trovão, fazendo todos congelarem em seu lugar. Maria sentiu um frio na espinha. Uma denúncia? Sobre o quê? A voz da detetive era firme, mas havia um toque de preocupação que contradizia a gravidade de sua chegada. A sociedade de vocês tem um cheiro forte e podre, e precisamos saber o que aconteceu com Ana. Há muito tempo que estamos mantendo um olho em Carlos, e agora esse desespero. Ela disse enquanto se aproximava, analisando cada rosto. A tensão na sala aumentou outra vez. Maria olhou para Carlos, que agora parecia ter perdido toda a cor do seu rosto. Você está sob investigação, Carlos. Tudo pode se agravar, e se você souber de algo, é melhor ser honesto agora. Um arrepio percorreu o corpo de Maria, a sensação de que tudo estava começando a desmoronar de uma vez. E, nesse ponto, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. A detetive lançou um olhar penetrante para Ana e o irmão dela. E vocês? O que sabem sobre o desaparecimento de Ana? O tom era cortante. E todos ali com os nervos à flor da pele sentiram que a bomba estava prestes a estourar. Maria respirou fundo, sentindo que a vida dela tinha se tornado uma verdadeira ilha de confusão. Os sentimentos se misturavam, mas uma pergunta pairava em sua mente mais forte do que tudo. O que mais poderia vir à tona? O que mais estavam escondendo? Essa tempestade de segredos apenas começava. E o que ela mais temia era que enganasse a própria verdade que ainda não tinha sido revelada. Maria estava paralisada, absorvendo a revelação de que Carlos tinha outra mulher. O silêncio na sala estava cortante e todos os olhares se voltaram para a figura imponente de Ana. A tensão era palpável. Ana avançou, seu olhar fixo em Carlos como uma flecha. Você fez isso comigo, Carlos! Com nós dois! Ana gritou, a voz embargada, enquanto a raiva e a dor transbordavam. Maria sentia seu coração acelerar. O cenário agora parecia um turbilhão sem controle. Mas no meio de toda essa confusão, um estalo ensurdecedor ecoou pela casa. Um corpo caiu e Clara estava desacordada no chão, a expressão de choque congelada em seu rosto. Clara, não! O que aconteceu? Gritou Maria, correndo para o lado da amiga. O pânico crescia como uma onda, um nó na garganta que sufocava. A base da situação agora parecia tão instável quanto uma casa de cartas prestes a desmoronar. O irmão de Ana estava paralisado e o tumulto na sala aumentava. Alguém, ajudem! De Maria penetrou o ar, aguda e cheia de desespero. O olhar nervoso de Ana se encontrou com o de Carlos. O que você fez? Ela exclamou, o desespero se transformando em um ataque de fúria. Você está brincando com todo mundo, não está? Carlos ficou em silêncio. Sua expressão agora misturava medo e culpa, enquanto um sussurro ecoava pela sala. A presença da detetive Marques tornou o clima ainda mais pesado. Precisamos de um médico aqui, agora! Ordenou, sua voz cortante ecoando. Mas as palavras estavam apenas começando a ter efeito. Quando todos pareceram se reunir em torno de Clara, a mulher que havia entrado pela porta da frente, a que se parecia com Maria, deu um passo à frente. Olhou para Carlos com um olhar penetrante.
Eu sei mais do que você pensa. A verdade não pode ser escondida por muito tempo, a mulher disse, a voz firme e clara. O murmúrio na sala aumentou. Os olhos se arregalaram. Quem é você? Perguntou Maria, agora com o coração na boca, o medo se solidificando em sua mente. Ela não tinha certeza se estava pronta para mais verdades. Sou Juliana e sou a irmã de Clara. As palavras deixaram todos atordoados. Um holograma de segredo se erguia na sala. O irmão de Ana soltou um grito, enquanto os olhares começaram a circular, incrédulos. Ela estava viva! Você disse que ela estava morta! O homem dos olhos cheios de lágrimas exclamou a Carlos. Como assim? A confusão tomou conta, enquanto o irmão de Ana se dirigia a Carlos. Você realmente se esqueceu de mim? Você me prometeu que cuidaria dela? E agora? Claro que você não vai contar à sua esposa que você está envolvido há anos com nossas vidas? Uma onda de choque percorreu o ambiente. Maria ficou paralisada, lutando para processar a avalanche de informações. José, você sabia de tudo isso? A indignação na voz de Maria cresceu. Como você pôde não me contar? Os murmúrios se intensificavam, ecoando nas paredes como trovões. Juliana se virou novamente para Carlos. Você pensou que poderia esconder tudo isso para proteger sua imagem? Você não pode fugir da verdade. A verdade, Carlos, é que Clara e Ana estavam envolvidas e você estava no centro disso tudo. Sempre foi você. Você manipulou cada um de nós. O choque nas palavras de Juliana caiu como uma lâmina afiada. O que estava acontecendo? A história que Maria conhecia começava a se desfazer. A traição não era apenas entre ela e Carlos. Era um enredo complexo, emaranhado em mentiras e tragédias. E então, em um momento de tensão insuportável, Clara começou a recobrar a consciência. O olhar dela estava nebuloso e, quando se sentou, parecia uma nova batalha começando dentro dela. Desculpem, o que eu perdi? Sua voz era uma sombra, mas explodiu uma primavera de sentimentos na sala. O que mais poderia sair de tudo aquilo? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito estrondoso ecoou do corredor. Socorro! Estão todos aqui! A porta se abriu com um estardalhaço, revelando um grupo de pessoas familiarmente desconhecidas, expressando medo e confusão. E assim, mais uma camada da realidade começou a se despir. Enquanto Maria sabia que estava prestes a descobrir ainda mais do que jamais poderia imaginar. As respostas estavam apenas começando a nascer, mas o que a esperava ali era uma tempestade ainda maior. O que estávamos prestes a descobrir? O que aconteceria agora que o passado retornava com força total? Enquanto Maria tentava entender a avalanche de revelações diante de seus olhos, uma onda de pânico tomou conta da sala. A entrada do grupo desconhecido trouxe um novo ar de confusão. As vozes se misturavam em sussurros e olhares se encontravam, muitos deles espelhando o horror das últimas novidades. O irmão de Ana, que antes parecia estar cheio de raiva, agora estava ferozmente preocupado com o estado de Clara, que continuava a desfalecer no chão. Precisamos de ajuda! Alguém, chamem um médico! Ele gritou, enquanto se agachava perto dela, massageando seu rosto. A tensão estava por toda parte. Ana estava paralisada, com as palavras presas na garganta. Clara, por favor, acorda! Ela implorou, enquanto o desespero tornava seus olhos brilhantes. Juliana, a irmã de Clara, tinha se aproximado, mas não sabia o que fazer. Estava em choque ao ver a irmã nas últimas.
E naquele momento, a mulher que tinha entrado abruptamente falou novamente. Vocês não entendem! Clara não está bem! O que aconteceu aqui vai muito além do que pensam. Mas o que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sem acreditar nas palavras. O coração dela batia rápido. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, ao fundo, Ana olhou para Carlos, a raiva e a preocupação se transformando em um olhar angustiado. Você está mesmo com medo de contar a verdade, Carlos? Você sabe que isso não pode permanecer escondido. E agora, com Clara assim, o que mais pode acontecer? Carlos estava paralisado, mudo. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. A sala estava repleta de acusadores. E mesmo que as palavras não fossem ditas para ele, ele sentia o peso de cada olhar. Mas, no meio da confusão, um barulho súbito e intenso retumbou na porta da cozinha. Um grupo de homens uniformizados entrou, com expressões sérias. Detetive Marques, recebemos um chamado sobre um possível incidente aqui. Eles estavam prontos, um ar de autoridade ao redor deles. Maria se sentiu tonta. Incidente? Que incidente? Ela gritou, a confusão virando pânico. Vamos, precisamos de um médico para Clara. Seus olhos se moveram entre os homens e Carlos. Maria, espera! Carlos gritou, mas a voz dele se perdeu no barulho crescente. Enquanto as autoridades se aproximavam, um homem no fundo gritou: É tudo culpa desse maldito! Você fez isso tudo, Carlos! O desespero ecoou e a ira começou a transbordar entre a multidão. E então a reviravolta fatídica aconteceu. Entre gritos e ações, o irmão de Ana se virou. A expressão lacrimejante, como se tivesse uma revelação. Vocês não sabem de nada. O que aconteceu não é apenas entre vocês. Clara sabia. Clara estava me ajudando a descobrir a verdade sobre Carlos, a verdade sobre Ana. E tudo isso é um grande plano. O choque reverberou. O que ele queria dizer? Os olhares se tornaram silenciosos, todos absorvendo o peso da declaração. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, a confusão misturando-se a uma nova camada de medo. Sim, Clara tinha provas, e eu sabia que algo estava errado anos atrás, quando Ana desapareceu. Ele continuou, a frustração em suas palavras. Carlos nunca foi fiel a ninguém. Ele se envolveu em coisas maiores que qualquer um de nós podia imaginar. Em um instante, a sala tornou-se um palco de acertos de contas. O irmão de Ana respirou fundo e seu olhar finalmente se fixou em Carlos. Você pensou que poderia sair impune? Você deve ter pensado que essa história poderia morrer com Ana, mas não é o que aconteceu. O estômago de Maria se apertou. O que mais Carlos estava escondendo? O que mais estava em jogo? A confusão estava prestes a transbordar em algo muito mais sombrio. E no meio daquela tempestade de emoções, a voz de Clara, já cheia de confusão e dor, rompeu o silêncio. Eu não consigo lembrar. Olhares se viraram para ela e Maria mal podia acreditar no que estava acontecendo, o que ela realmente sabia. Que segredos estavam prestes a vir à tona? Carlos estava prestes a ser confrontado. Uma nova tempestade se aproximava e ninguém sabia quem sairia ileso dessa guerra de segredos. Maria estava paralisada, absorvendo a revelação de que Clara, sua melhor amiga, estava agora no chão, desacordada, e tudo ao seu redor parecia desmoronar.
A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Suas mãos tremiam enquanto observava o irmão de Ana desesperado. Clara, acorda! A voz dele ecoou, quebrando o silêncio. Todos começaram a se mover. Mas o caos era palpável. A detetive Marques estava em ação, organizando a multidão. Aguarde! Todos vocês! Ela gritou, a voz firme, mas havia um toque de preocupação nessa expressão. Os olhos de Maria se dirigiram para Ana. O que mais você sabe? Perguntou, a urgência crescente no tom. Ana fitou Carlos, confusa e cheia de dor. Antes que ela pudesse responder, uma onda de pânico varreu a sala, quando um grito estrondoso surgiu do corredor. Socorro! Estão todos aqui! A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo que parecia sair de um pesadelo. Mulheres e homens, todos com expressões de horror, entraram. Um deles, um homem alto com um olhar feroz, gritou: Carlos, o que você fez? Nós sabemos tudo! O coração de Maria parou. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu em um sussurro. A sala estava cheia agora, as tensões se intensificando. Mais pessoas, mais segredos. O que estava acontecendo? Carlos, você arruinou nossas vidas. O que aconteceu com a Ana? Por que você não disse nada? Ele gritou, se aproximando com os punhos cerrados ao lado do corpo. Maria sentiu um frio na espinha, o mundo começava a girar. Eu não fiz nada, eu não... Carlos tentou protestar, mas o homem não o deixou terminar. Você mentiu para todos nós. Ninguém sabia que você ainda estava envolvido com Clara. Ninguém sabia que Ana ainda estava viva até agora. O homem lançou a verdade como uma faca, atingindo cada um no coração. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. Clara estava envolvida com Carlos? Como isso era possível? Enquanto o ambiente se incendiava em gritos e murmúrios, a sala rapidamente se transformou numa arena de acusações. O homem continuou, as palavras dele cortando o ar. Você pode estar enganando todo mundo, mas eu tenho as provas, as gravações, as mensagens, tudo. Você não pode escapar da verdade. O quê? Era uma nova bomba prestes a explodir. Maria olhou para Carlos, que estava pálido como um fantasma, a culpa e o medo estampados em seu rosto. Ele tentava formular uma resposta, mas tudo que saía era desconexão. Em um movimento rápido, a detetive Marques pediu calma, mas o caos estava à porta. A revelação do homem provocou um alvoroço. O irmão de Ana parecia tomado por um ódio contido. Arruinou a vida dela. Você sabia onde ela estava e não fez nada. Para com isso, gritou Ana, tentando interromper a onda de acusações que parecia se intensificar. Mas a atmosfera já estava densa demais. As vozes aumentavam e só a verdade poderia silenciar Ferreira. Maria estava a ponto de colapsar. O que mais estava escondido? O que mais Carlos poderia ter feito? O que mais você não me contou? Perguntou, suas palavras emergindo como um grito de desespero. Foi então que, no meio da confusão, uma figura triste apareceu. Era Clara, que agora estava erguendo-se lentamente do chão. Carlos, a verdade é que eu não sou a única envolvida, ela disse, tremendo. As palavras dela causaram um silêncio instantâneo. A expressão de todos se transformou em perplexidade. O que você quer dizer? Perguntou Maria, sem conseguir acreditar.
Clara, o que mais você sabe? Você também estava escondendo algo? Então, com lágrimas nos olhos, Clara revelou. Eu sou irmã de Ana. Eu não consegui contar a verdade a ninguém. E eu sabia onde ela estava por um tempo longo. Estava morrendo de medo de como tudo isso ia acabar. A revelação dela caiu como uma bomba nas cabeças de todos. Uma reviravolta de emoções. O que mais poderia ser verdade? A sala agora estava repleta de olhos arregalados, a incredulidade pairando no ar. Os segredos se entrelaçavam como fios de uma teia complicada e ninguém sabia onde isso poderia levá-los. Aumenta a pressão no peito de Maria e antes que pudesse dizer algo, um grito cortou o ar novamente. Chega! Ecoou a mulher com uma presença imponente. Era uma figura que todos conheciam, a mãe de Carlos. Ela estava de pé entre eles, a expressão dura. Chega de mentiras! Ela gritou, suas palavras reverberando. Eu sei que você não é quem todos aqui pensam. Você trouxe tudo isso para nossos lares. É sua culpa! A sala se encheu rapidamente de murmúrios, e Maria soube que a noite ainda guardava muito mais do que poderia imaginar. Enquanto cada um processava as novas verdades que saíam como fogo, Maria percebia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais havia naquela noite? Nas profundezas obscuras de segredos e traições, a tempestade estava apenas começando. Maria estava em choque, suas emoções à flor da pele. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ao ouvir que Clara era irmã de Ana, um turbilhão de pensamentos a invadiu. Seu mundo estava ruindo e a verdade parecia estar ao alcance, mas ainda se esquivava de suas mãos. Não, isso não pode ser verdade! Ela exclamou, a voz embargada. O irmão de Ana a apoiou, mas todos os olhares estavam fixados em Carlos, que, paralisado, parecia um esqueleto sob o peso da culpa. O tempo estagnou e o ar ficou denso, como se todo o edifício pudesse desabar a qualquer momento. Clara sabia, mas eu não. Carlos tentou justificar. Mas suas palavras foram tragadas pelo clamor da multidão. Por favor, me deixem explicar, implorou, sua voz quase um sussurro. Ana se voltou para ele, a mágoa visível. Você destruiu a vida dela. E por quê? Para esconder seus próprios erros? O que mais você está escondendo, Carlos? O que mais podemos suportar? A explosão emocional fez a sala tremer. Maria sentiu um nó na garganta. A mistura de dor e raiva estava quase insuportável. Você precisa falar a verdade, Carlos. Ela gritou, dirigindo-se com cautela ao homem que considerou seu amor. Agora! Isso é o que Clara precisava. O que todos nós precisamos. Mas antes que Carlos pudesse abrir a boca novamente, uma sombra projetou-se na entrada. Era Clara, recuperando lentamente a consciência. Eu não consigo lembrar de tudo, ela disse, o medo nos olhos. O irmão de Ana se agachou imediatamente ao lado dela, segurando sua mão. Você está segura agora, irmã. Estamos aqui. O tumulto começou a diminuir gradativamente, cada voz afundando no silêncio. A detetive Marques se aproximou, avaliando a situação. Precisamos de um médico. E todos vocês precisam entender que algo muito maior está em jogo aqui. E foi nesse momento que o clima mudou. Carlos finalmente olhou diretamente nos olhos de Maria. Eu não sou o homem que você pensa que sou, ele admitiu, a voz tremendo.
Eu me envolvi em coisas que não conseguia controlar. Eu não queria que você soubesse de nada disso. E eu sou a razão de tudo. A mulher que Maria havia encontrado antes, Juliana, interrompeu com firmeza. Foi meu plano ajudar a expô-lo, mas Clara se envolveu sem querer. Toda essa dor poderia ter sido evitada. Você se esqueceu de quem somos. E por que você nunca disse nada sobre Ana? O irmão de Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Carlos com um olhar repleto de indignação. Você deixou ela para morrer, não foi? Você fugiu, como sempre. Maria se sentiu perdida, a tempestade de emoções quase a consumindo. Mas no fundo, um lampejo de esperança guiava. Esta pode ser a chance de recomeçarmos, disse ela, olhando para Clara e Ana. Toda essa dor não pode ser em vão. Precisamos nos unir. Precisamos de respostas. E enquanto as palavras de Maria voavam no ar, um novo entendimento começou a se espalhar. O grupo, antes dividido pela traição, agora parecia disposto a enfrentar os desafios juntos. Carlos chorava, não de tristeza, mas de arrependimento. Clara olhou para ele. E em seu olhar, Maria percebeu que naquele momento havia uma oportunidade de reconciliação. Talvez possamos descobrir quem realmente somos, além do que nos dividiu, Juliana disse. A frase ecoou na mente de todos, como um novo começo. Maria sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. Era uma chance de curar, de entender, de avançar. A luz estava começando a surgir entre tantas sombras, mas em seu coração uma pergunta pairava. Será que a reconstrução de seus laços seria suficiente para curar as feridas mais profundas? Com o passado e a verdade finalmente expostos, novos desafios surgiriam. Antes que o silêncio se instalasse novamente, Maria olhou para a câmera, sentindo a necessidade de transmitir uma mensagem. Ei, se você ainda está aqui, isso significa que você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like agora e alimentando o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta virada. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.